Então, como eu falei para você, a gente vai ver 3 pilares importantes. E o primeiro deles é justamente a demografia, o erro básico que de fato vai custar muito dinheiro. E eu falo sempre aqui, para que você possa otimizar as suas campanhas, o meu intuito é fazer com que você não perca dinheiro, tá? E nem fique frustrado com o tráfego pago, porque muita gente não está fazendo da forma certa e por esse motivo diz que não funciona. Se não funcionasse, né, as pessoas não estariam utilizando. E vale salientar que o tráfego orgânico está ficando ainda mais difícil, porque tem muita gente criando conteúdo, então está se dividindo a parcela aí de clientes visualizando esses conteúdos e você precisa entender como funciona o tráfego pago para que você possa atingir as pessoas certas. Então, para a gente começar, o erro principal que eu venho falando muito, tá? Inclusive, sempre nas minhas lives eu começo com um erro que todos estão cometendo. Com relação à segmentação de público, não vai ser diferente, tá? A maioria das pessoas fazem isso. Coloca o Brasil inteiro, coloca de 18 a mais de 65 anos, homens e mulheres, e depois diz que o tráfego não funciona. Você precisa entender quem é o seu público, você precisa entender quem de fato compra o seu produto. Muita gente acha que é necessário se comunicar com todo mundo, mas nem todo mundo quer comprar o seu produto. Então você precisa ser efetivo, principalmente se você tem pouca verba para investir. Você precisa ser efetivo em quem você quer atingir. Quem tem a maior probabilidade de comprar o meu produto. Então não adianta eu tentar falar com todo mundo. Eu preciso falar com muita gente, mas muita gente que de fato tem interesse no meu produto. E não qualquer pessoa. Então entenda que, principalmente para quem tem pouca verba para anunciar, tem que entender quem é o seu público. Pelo menos o mínimo possível. E como é que você consegue entender quem é o seu público? Muita gente pode estar se perguntando isso. Como é que eu consigo entender quem é o meu público? Primeiro de tudo, investigando a sua concorrência. Por quê? A sua concorrência que trabalha na mesma área que você quer atuar, se você for um iniciante, basicamente eles estão se comunicando com as pessoas que você também quer se comunicar. Inclusive, existem ferramentas para que você possa entender com quem os meus concorrentes estão se comunicando. Mas eu sei como é que eu consigo saber sobre essa ferramenta. A gente tem aqui uma mentoria que ela é ao vivo e individual, onde eu posso te mostrar as ferramentas necessárias que você pode ter, né, acesso para entender quem é o seu público e assim ter uma efetividade maior no teu tráfego pago. Tá bom? Você pode escanear o QR Code ou então falar conosco pelo WhatsApp que está logo aqui abaixo. Se você é uma empresa que está precisando de um gestor de tráfego para fazer esse processo para você, a gente também tem esse serviço aqui. Então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, onde a gente pode conversar, inclusive marcar uma videoconferência para que eu possa entender melhor a tua situação, a tua necessidade. Então entenda que se eu estou partindo do ponto zero, eu preciso saber quem é o meu público. Se eu não sei quem é o público, eu começo a investigar a minha concorrência. E através da minha concorrência, eu vou entender as necessidades do meu público. Então esse é um bom ponto para você entender quem é o seu público. Então não cometa esse tipo de erro, porque isso é muito genérico. Você está tentando falar com todo mundo, mas nem todo mundo quer comprar o teu produto. Mas a verdade é bastante simples. Você não vende para todo mundo, você vende para alguém específico. Eu acabei de falar sobre isso. Então, o que é o certo a fazer para que você possa entender esse processo? Localização, para começar a história. Se você tem pouco orçamento e anuncia para o Brasil inteiro, você diluiu todo o seu dinheiro. Então você está diluindo para vários estados, para várias regiões que talvez não tenham os potenciais clientes para comprar o teu produto, certo? Então, o ideal é você realmente colocar, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, clínica de estética, cidade X, a cidade que você tem ali a sua clínica, e um raio de 10 a 20 km. Dá para você trabalhar tranquilamente. Por quê? Isso aqui é uma empresa física, certo? Nesse caso, você trabalha com um raio específico para atender as pessoas que você consegue ou que você percebe que é fácil dela chegar até o teu estabelecimento. Se você trabalha com um infoproduto, por exemplo, você pode começar com todo o Brasil, mas analisar as regiões que mais convertem, certo? O orçamento pequeno precisa ter foco.
como é que eu faço a análise dessa região que mais converte? Por exemplo, eu faço uma campanha inicial. Nessa campanha inicial, eu vou colocar se for um infoproduto, ou se for um produto que eu consiga entregar em todo o Brasil. A primeira campanha que você vai fazer é para a coleta de dados, certo? Então, lógico que você vai ter ali algumas conversões. Então, você vai conseguir identificar quais são as regiões que mais estão convertendo. Através dessas informações, você consegue criar campanhas mais otimizadas. E aí eu não vou colocar mais todo o Brasil. Se eu sei que só o Nordeste e o Norte está convertendo, então eu vou criar uma campanha a partir de agora para o Nordeste e o Norte. Então, essa demografia é muito importante, porque eu posso estar gastando dinheiro com pessoas do Sul que não compram o meu produto, mas são curiosos e estão clicando. E esse clique eu perco dinheiro. Então, eu preciso ser efetivo. Lógico que tem que existir uma verba de guerra para começar a fazer os testes. E através desses testes da primeira campanha é que você vai identificar quais são as localizações que mais estão convertendo. E a partir daí, você começa a ser mais efetivo. Então tem que ter essa primeira campanha para que você possa coletar dados, coletar informações, certo? Então, infoproduto, eu começo com todo o Brasil, mas eu começo a analisar as regiões que mais convertem. E assim eu consigo ter uma nova campanha e ser muito mais efetivo. Se for uma empresa física e que tem ali uma limitação em atender as pessoas, você vai trabalhar com um raio de 10 a 20. Assim, é muito. Então coloca ali 5 km para trabalhar, para testar. Se você vê que está interessante, você vai aumentando, por exemplo, para 7 km. E aí você vai entendendo quem é o público que de fato está chegando até você e está surtindo efeito. Se conseguir chegar até os 10 km, perfeito, você vai atender ou atingir, né, um público maior e assim a consequência é você conseguir vender mais, certo? Idade. Um erro é usar de 18 a 65 anos. Por quê? Porque será que de fato de 18 a 65 anos vai comprar o meu produto, certo? Isso faz você pagar por pessoas que nunca comprariam. Você precisa pensar no seu produto. O meu produto atende a quem? Eu preciso ter um mínimo de conhecimento de para quem é o meu produto. Então eu tenho que ter uma base, uma noção de qual é a idade, qual é a região, certo? Se é mais para homens ou para mulheres. Então eu preciso ter esse conhecimento, esse entendimento de para quem é o meu produto. Eu preciso conhecer o meu produto. E colocar uma idade muito ampla vai fazer com que você queime o seu dinheiro muito mais rápido, certo? Então eu preciso começar com testes mais moderados, para que eu possa otimizar a verba. O meu intuito aqui, o meu propósito é fazer com que você consiga anunciar com pouca verba para concorrer com grandes empresas. Pois eu estou falando para um público específico que eu sei que pode estar iniciando agora. O seu negócio precisa vender e não tem tanta verba para iniciar. Pode ser uma microempresa que tem uma verba limitada para conseguir atingir pessoas e crescer o seu negócio. Pode ser um prestador de serviço. Pode ser um autônomo que está ali tentando vender o seu produto até dentro de casa. Então eu estou focando a minha comunicação para pessoas que de fato não têm tanta verba para investir. Certo? Então, se você começar a fazer o processo de forma mais otimizada, não querendo se comunicar com todo mundo, você vai ter resultado. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas pelo cliente melhor, pelo cliente mais qualificado, e é natural. Certo? Então, entenda que falar com todo mundo não é ter mais vendas. Porque quem se comunica com todo mundo, basicamente não se comunica com ninguém. A ideia é se comunicar com a pessoa certa, a pessoa que quer comprar o teu produto. Essa é a realidade, certo? Então, de 18 a mais 65 anos, você amplia muito e não está falando com a pessoa certa. Entenda isso, certo? Um exemplo, emagrecimento. A melhor faixa etária está aqui, ó, entre 30 e 50. Então, eu vou anunciar para essas pessoas. Nessa idade, renda extra, melhor faixa etária está de 25 a 45. Então eu não vou falar com todo mundo. Muita gente me pergunta justamente isso. Joacir, se eu aumentar isso não seria melhor? Seria, mas você tem dinheiro para isso? Se você não tem, seja específico. Seja específico, não adianta ampliar demais e queimar muita grana com pessoas que ainda estão na fase de tomar uma decisão. Será que isso é bom para mim ou não? Não faz sentido, eu preciso estar focado onde tem um público que de fato, lógico que vão ter curiosos de todo jeito, mas num público que é mais efetivo. Então,
emagrecimento e renda extra. A idade precisa refletir quem realmente tem a dor que pode comprar. Você precisa entender isso. O gênero, você precisa definir o gênero que faz sentido. Exemplo, estética, feminino. Barba, masculino. Esse aqui é um exemplo simples. Você precisa conhecer o seu produto, certo? E colocar o gênero que mais faz sentido. Já assim, meu produto é para todos. Será que é para todos? Você pode pensar, mas se eu não colocar para homens, eu perco a oportunidade. Entenda o seguinte, se o seu produto ele tem ali um público de 70% feminino e 30% masculino, o teu produto é para mulheres. Mas e esses 30% eu vou perder? É melhor perder no início para conseguir vender para quem realmente é o teu público, ganhar dinheiro e depois você ampliar a sua campanha. E não começar com uma campanha ampla, gastando uma grana num público que não é efetivamente o teu público, certo? Do que você focar a tua verba para pessoas que de fato são o teu público. A grande maioria são o teu público, certo? Então, entenda isso. Se o meu produto ele é ali 45% de homens e 55% de mulheres, tá legal, eu trabalho com todos. Mas se é 75% de homens e 25% de mulheres, eu vou trabalhar só com homens. Não queira se comunicar com todo mundo inicialmente, principalmente se você tem pouca verba para investir. Foque a sua verba em quem realmente é a maior quantidade, a maioria para o seu público. Se é feminino, feminino. Se é masculino, é masculino. Se está equivalente, aí sim dá para trabalhar com os dois, certo? Então, aqui é para um público que geralmente é 70%. E aqui é a mesma coisa. Então, quando ambos compram, você deixa aberto, não tem problema. Aqui vai ficar ambos, certo? Ambos não tem problema. Você pode trabalhar com esse e com esse ao mesmo tempo, certo? Mas, se você já conhece a grande maioria do seu público, então trabalhe justamente com o gênero que mais faz sentido. O algoritmo vai otimizar da melhor forma quando você deixa aberto, certo? Ele vai entender se o seu público é mais feminino ou mais masculino. Já assim, eu não sei qual é, se é mais masculino ou mais feminino. Aí você deixa aberto mesmo, sem problema nenhum, porque o próprio algoritmo vai fazer o trabalho para você, certo? Exemplos práticos aqui para você entender, tá? Exemplos de públicos prontos para anunciar. Eu coloquei aqui, ó, emagrecimento, estética e infoproduto. Demografia. Brasil pode ser inicial, porque isso aqui é infoproduto, certo? Um produto digital. Então, Brasil inicial, depois testar, que for analisado, certo? Só São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, separadamente, certo? Por que o inicial? Porque aqui eu vou ter dados, informações que vão me passar quais são as melhores regiões. E aí eu posso trabalhar separadamente, certo? Idade, de 30 a 50 anos, e aqui gênero feminino. Por quê? A maioria é gênero feminino, principalmente para estética ou emagrecimento, tá? Mas você pode depois fazer um aberto se você tiver verba para investir. Os interesses que você pode trabalhar. Quando você está trabalhando inicialmente para coleta de dados, você pode colocar mais interesses, porque fica aí mais amplo e é direcionado de qualquer forma, certo? Aqui de 15 a 20, mas eu colocaria de 8 a 15, tá? Ou de 8 a 12, dá para trabalhar tranquilamente. E aí tem os interesses, ó, emagrecimento, dieta, redução alimentar, saúde, bem-estar, fitness e treinamento, academia, nutrição, receitas saudáveis, corpo e estética, moda feminina, autoestima, influenciadores de fitness. Se você souber o nome, você coloca lá nos interesses, produtos naturais, bem-estar feminino e cuidados pessoais. Isso aqui são interesses relacionados a emagrecimento, tá? Emagrecimento e também a estética, certo? Então isso aqui poderia fazer testes com isso. Como é que eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar grupos. Por exemplo, eu faço um teste com esse primeiro grupo aqui, faço outro teste com esse segundo grupo aqui e o terceiro. E vejo qual foi melhor. Se foi melhor o 1, eu invisto mais nele. Se foi melhor o 2, eu invisto mais nele. Se foi melhor o 3, eu invisto mais nele. Esse é o ponto, tá? Mas inicialmente você pode pegar todo ele e depois fazer testes isolados, com 4, 5, para você entender quem vai performar melhor. Então, tudo isso são testes que você precisa fazer. O Jorge falou assim, ó, show, essa parte do público, se é masculino ou feminino, eu não pensava dessa forma.
com certeza estava perdendo dinheiro. Mas precisa pensar porque se meu público, a grande maioria é feminino, eu não vou perder dinheiro, pelo menos inicialmente, com homens. Vai ser diretamente para mulheres e vice-versa. Funciona da mesma forma. A lógica desse processo, ó, mulher com dor real, não estética superficial, idade com poder de compra, que é no caso de 30 a 50 anos. Se eu coloco aqui 18, muito novo, coloco 20, às vezes não está nem trabalhando ainda, está na casa dos pais e tudo mais, então não tem o poder de compra. Então é justamente isso aqui, ó, poder de compra, certo? O interesse misto, dor mais contexto. Aí tu vai entender o que é isso aqui, tá? Contexto, você vai entender o que é. Estratégia. Criativo falando da dor, corpo, insegurança, resultado rápido. Eu venho falando isso direto, porque a dor vende mais do que o desejo. Quem está com dor quer resolver isso o mais rápido possível. Quem tem um desejo pode protelar. Se aparecer alguma coisa urgente, ele prefere resolver o que é mais urgente e depois se preocupa com a dor. Tá? E aqui, ó, direto para onde? O WhatsApp. O WhatsApp é a melhor forma de você fechar negócio.